Bem-vindo à Comissão Executiva. Paulo Portas defende a necessidade de um sistema financeiro equilibrado. Para o ex-vice-primeiro-ministro, o problema não é a presença de espanhóis na banca nacional, mas sim o risco de monopólio. Em entrevista ao Económico, o agora vice-presidente da Câmara de Comércio sugere que a necessidade de reduzir a exposição à Angola não é uma exigência do Banco Central Europeu, mas sim do Banco de Portugal. Paulo Portas defende a necessidade de um sistema financeiro equilibrado que passa não só pela força do setor privado, mas também pela composição do investimento estrangeiro. Em entrevista ao Económico, o agora vice-presidente da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa lamenta o facto de só em Portugal é que a defesa desse equilíbrio se transformou numa questão. O que é relevante é que haja um setor financeiro equilibrado. E esse equilíbrio tem a ver com a força do nosso setor privado e esse equilíbrio também tem a ver, obviamente, com a composição do investimento estrangeiro, se quiser, no nosso sistema financeiro. Em Portugal, como em qualquer outro país. Só em Portugal é que isso é uma questão. Vá ver os principais bancos norte-americanos, veja lá que nacionalidade têm, do ponto de vista essencial. Vá ver os principais bancos ingleses, veja lá que nacionalidade têm. Vá ver os principais bancos franceses, veja lá que nacionalidade têm. Vá ver os principais bancos espanhóis, veja lá que nacionalidade têm. E aqui é delito pedir que as coisas sejam equilibradas? Eu não acho que seja delito, acho que é lucidez. No seu último discurso como presidente do CDS-PP, Paulo Portas referiu um triângulo: as pressões do BCE, os riscos da banca cair em exclusivo nas mãos de espanhóis ou angolanos e os sinais de perigo nas relações Portugal-Angola. Recusando voltar ao tema, Paulo Portas não coloca no Banco Central Europeu o ónus das exigências de Portugal ter de reduzir a exposição à Angola e que levou à desblindagem dos estatutos do BPI e ao CaixaBank lançar uma OPA ao capital do banco liderado por Fernando Henrique. Eu não sei porque é que em Portugal se diz sempre que a culpa é do BCE. Tenho a certeza que não está a passar por cima das interpretações que faz o Banco de Portugal? Na qualidade de vice-presidente da Câmara de Comércio, recusou fazer qualquer comentário de natureza política, mas frisou que não é igual para as empresas portuguesas que as análises de crédito sejam feitas em Lisboa ou em Madrid. É evidente que não é igual para as empresas portuguesas com capacidade de investimento, portanto as mais saudáveis, não é igual as análises de crédito ou de risco serem feitas em Lisboa ou serem feitas em Madrid. Ou noutra capital qualquer. As coisas têm que ser equilibradas. Os espanhóis têm uma presença há muito tempo no nosso sistema financeiro, muitas vezes de forma muito competente, e como disse o Presidente da República, e a meu ver muito bem, o problema não está na presença deles. O problema estaria se isso se transformasse num monopólio. Paulo Portas recusa ainda criticar a intervenção que Presidente da República e Primeiro-Ministro tiveram no dossiê da banca. Era o que faltava, que o Presidente da República e o Primeiro-Ministro não tivessem a ver com a estabilidade do sistema financeiro, com certeza que têm. Portas defende ainda que Portugal não tem qualquer vantagem em ser associada à Grécia e que deve manter os seus níveis de competitividade. Na Comissão Executiva de hoje vamos olhar para a situação do BPI e para a banca portuguesa. São nossos convidados Manuel Agria e João Caiado Guerreiro. Muito bom dia e obrigada a ambos pela presença. E a primeira pergunta que tenho para ambos é sobre estas declarações de Paulo Portas, que diz que a redução da exposição à Angola não é uma imposição do Banco Central Europeu, mas sim do Banco de Portugal. Como é que encara estas declarações? Bem, eu não consigo vislumbrar os argumentos que Paulo Portas invoca, porque há uma pergunta que me deixou um bocadinho, enfim, pé atrás, foi quando ele diz: tem a certeza que as interpretações, entre aspas, que o Banco de Portugal faz das determinações do Banco Central Europeu são as corretas? Ora bem, nós temos que pensar que o Banco de Portugal hoje não é mais do que um elemento, uma peça do sistema de bancos centrais. Portanto, não tem que fazer interpretações, tem que aplicar aquilo que são as determinações que ele próprio também, enquanto membro do sistema europeu de bancos centrais, determina. Portanto, eu acho um bocadinho estranho estarmos a determinar
que o mal está em interpretações feitas erradamente. O que o Banco Central Europeu diz, e não se aplica exclusivamente à Angola, é que todos os países com os quais os países da União Europeia têm relações em termos financeiros devem ter pelo menos sistemas de supervisão que sejam tão rigorosos quanto aqueles que vigoram na Europa, ou seja, que devemos ter cuidado porque pode acontecer que se esses sistemas de supervisão não são eficazes, uma parte, provavelmente, daqueles ativos acabam por não ter valor, porque, como sabe, todos os ativos têm que ser analisados para ver se, em termos da sua contabilização, eles realmente correspondem a um ativo real e não correspondem a um ativo fictício. A supervisão faz isso mesmo, não é? E analisa todos os ativos e verifica realmente se eles estão ou não estão corretamente avaliados. Portanto, no que respeita ao risco. E, portanto, Angola, enfim, foi também identificada, juntamente com outros países, como não tendo sistemas de supervisão que determinem um conforto a nível da Europa. Ora bem, é claro que eu dou razão quando talvez, mas é muito mais amontante, Portugal nunca tenha provavelmente feito em Bruxelas fazer passar a sua mensagem de que Angola é para Portugal um mercado de relevantíssima importância, que o sistema financeiro que vivia e vigorava em Angola, e agora de certa maneira acabava por estar muito dependente de Portugal, não é? Os bancos angolanos, de uma maneira geral, todos eles, até pelo menos uma determinada fase, tinham, digamos, a maioria dos seus capitais portugueses, portanto havia uma ligação muito estreita e muito robusta entre o sistema financeiro português e o sistema financeiro de Angola, que, aliás, era relevante para o equilíbrio do sistema financeiro português também. E não se pode pôr isso em causa assim, sem haver, digamos, uma avaliação de todas as consequências, todos os colaterais possíveis. Portanto, mas isso era um trabalho de casa que teria de ter sido feito antes, quando o Banco Central Europeu fez essas avaliações e fez essas determinações. Agora, realmente estar a levantar a suspeita de que é o Banco de Portugal que não interpreta corretamente aquilo que o Banco Central Europeu determina, eu aí acho que é um bocadinho, pelo menos, duvidoso se estamos ao nível das interpretações, se estamos ao nível das determinações que são mandatórias e, portanto, não me parece que Paulo Portas tenha aí alguma razão, independentemente de outras considerações que ele fez, que poderemos depois comentar, como a espanholização, o monopólio, não monopólio, já vamos falar da e quando ele pergunta se veja lá o que se passa aí nos Estados Unidos, em Inglaterra, e voltaremos lá, não? Sim. Acho que... João Caiado Guerreiro, partilha desta opinião sobre as declarações de Paulo Portas? Eu achei as declarações um bocadinho surpreendentes, não é? Porque o que nos tem sido vendido é que o BCE é que estava a impor esta situação. E aqui, de facto, Portugal não conseguiu fazer lobby suficiente ou ter força suficiente junto do Banco Central Europeu para deixar claro que Angola, como Moçambique, como o Brasil, são mercados absolutamente estratégicos para Portugal e fundamentais. E que a nível de banca era até uma das áreas em que nós tínhamos tido sucesso, quer em Moçambique, quer em Angola. E era importante mantermos essa participação, até porque a relação da economia portuguesa com a angolana é uma relação muito forte, é uma relação histórica com centenas de anos e é uma relação que nós deveríamos ter lutado o mais possível para manter. Pelos vistos, não conseguimos. Não sei agora se o Banco de Portugal está a aplicar mal ou bem as interpretações do BCE, também porque nunca ninguém viu ninguém do BCE a pronunciar-se diretamente sobre este assunto. O BCE tem uma preocupação com o risco, mas os bancos, independentemente dos países onde tenham participações, podem ser bem ou mal geridos. Nós temos, por exemplo, o exemplo do BPI, que geriu muito bem o BFA em Angola, que até agora que se saiba tem sido, aliás, a principal fonte dos lucros do BPI. E temos exemplos de outros grupos que foram mal geridos em Portugal e que foram provavelmente mal geridos em Angola também. Portanto, pôr assim o risco país parece-me muito injusto. É evidente que os mercados emergentes têm mais risco que os mercados não emergentes. Mas na banca, basta ver para o que se passou com o subprime nos Estados Unidos e com o que se passou na Europa, nos últimos anos a banca tem tido risco por todos os sítios. Portanto, não sei se tornar assim
Angola como a fonte, como se fosse a fonte de todos os problemas, foi a maneira correta. Eu provavelmente acho que não. Acho que isto devia ter sido feito de outra maneira. Se o governador de Portugal, do Banco de Portugal tinha hipótese de fazer de outra maneira, se calhar não tinha, porque se não conseguiu convencer o BCE, esta questão de estarmos numa união monetária, de perdermos a autonomia e de termos esta dívida toda, também nos tira depois força para negociarmos as coisas como queremos. O que é certo é que temos agora uma situação em que a banca portuguesa vai deixar de ter participações relevantes na banca angolana. Não sei se isto é bom para Portugal e se calhar também não é bom para Angola, não é? As coisas como estavam, Portugal recebeu muito capital angolano, particularmente na banca. Infelizmente muitos desses negócios correram mal, porque depois o país correu mal e os bancos correram mal, mas Portugal precisa de capital de todos os países. Portanto, não é bom estarmos a ter uma situação em que, por diretriz europeia, vamos reduzir as nossas relações com Angola, que é, aliás, um mercado crítico para uma série das nossas exportações. Não é? Francisco Louçã dizia, quando caiu o acordo entre o CaixaBank e Isabel dos Santos, que o BCE forçou o BPI a uma má solução. Partilha desta opinião? Sim, eu concordo que sim. Acho que se foi o BCE, o BPI foi forçado a uma solução má. Até porque o BFA era uma das joias ou a joia do BPI nos últimos anos. E toda a situação do BPI acabam por ser uma série de más soluções. É uma má solução o BPI sair de Angola, é uma má solução a Zanga, se quiser, porque é pública, com a engenheira Isabel dos Santos, e é uma pena não se ter feito o acordo. Podia-se ter agido de outra maneira. Eu não sei qual era a discricionariedade da administração do BPI e do próprio Banco de Portugal para fazer de outra maneira, porque isto, de facto, quem está endividado, e nós estamos muito, não tem depois força para impor as soluções que quer impor, não é? Manuel Alegria, partilha da opinião de Francisco Louçã? Ora bem, aqui há que talvez levantar a questão de outra maneira. São estas decisões tipo tailor-made, que é uma coisa feita já à medida para determinadas situações. Eu não creio que seja exatamente assim. Eu acho que o Banco Central Europeu estabelece as suas regras, os seus princípios e depois é óbvio que as situações particulares acabam por ser avaliadas tendo em conta esses princípios. Não há dúvida, e isso é uma realidade, que o Banco Central Europeu, na sua política, tem procurado, digamos, fazer um pouco a consolidação do sistema financeiro a nível europeu. Portanto, eu não sei se isto é bom, se é mau. Hoje o Banco Central Europeu fiscaliza diretamente cerca de 130 instituições financeiras na Europa, que é um número provavelmente exagerado, e, portanto, tem procurado, talvez dentro de um espírito regionalista, que eu não sei se é, digamos, o mais correto, mas na perspectiva, talvez, de uma futura união bancária e, quem sabe, depois de uma união política, essas matérias... O projeto europeu é sempre... se não se justificaria de dar mais força ao sistema financeiro europeu através de processos de consolidação. E não há dúvida que a Península Ibérica terá, digamos, na perspectiva do Banco Central Europeu, alguma lógica em termos geográficos ou regionais. E, portanto, tem havido, claramente estou convencido disso, isso terá acontecido talvez no caso do Banif com o Santander, no caso agora do CaixaBank para o caso do BPI, uma preocupação, talvez, de facilitar um pouco, digamos, a consolidação a nível da estrutura Também há ibérica. aqui uma coisa que é assim, quando nós percebemos que vamos ter que fazer aumentos de capital nos nossos bancos, ou que os vamos ter que vender, como é o caso do novo banco, nós sabemos que os candidatos naturais estão em Espanha. Se queremos evitar que a banca espanhola ou que os espanhóis dominem toda a banca portuguesa, e eu acho que é de evitar, não vejo problema nenhum em que os bancos espanhóis tenham fortes participações ao controle de bancos portugueses, como já têm, já não acho tão boa ideia que os bancos espanhóis venham a ter 100% ou 80% da banca portuguesa. Temos que fazer, quando fazemos os roadshows e quando procuramos investidores, temos que os ir procurar no outro lado. E porquê é que isso não se faz, na sua opinião?
Eu acho que às vezes, nestas situações, as coisas, como é costume em Portugal, andamos sempre a correr atrás do prejuízo, não é? Para usar a expressão brasileira. Quer dizer, não planeamos, somos bons no desenrascanço e acabamos sempre. Só que a solução de quem desenrasca é depois a solução de última hora e a solução mais próxima é a Espanha, não é? Nós sabemos que temos um novo banco para vender. Aparentemente, nem o Presidente da República, nem o Dr. António Costa, a meu ver bem, querem uma participação excessiva de bancos espanhóis na economia portuguesa. Então, se temos que vender um novo banco, vamos ter que procurar compradores na China, compradores nos Estados Unidos, compradores na Alemanha, compradores na França, compradores na Inglaterra e fazer menos marketing em Espanha. A ver se conseguimos. Há aqui uma questão que eu gostava essas coisas têm que ser planeadas. Mas, João, há aqui uma matéria que você tocou, mas depois enverdou por um caminho que não era propriamente aquele que... E que, aliás, Paulo Portas, na sua intervenção, quando faz a comparação, o caso dos Estados Unidos ou Inglaterra. Ora bem, quando nós pretendemos ter, numa economia aberta, global, como temos essa hoje... comparação, porque os bancos americanos ou seja, são dominados por capitais americanos e os ingleses também. Quando nós pretendemos dizer que há que preservar os centros de decisão e a manutenção do capital, nós temos que ver que isso não é feito por decreto, quer dizer, não se consegue... Precisamente, mas... O que nós temos que ir primeiro procurar é capital interno para investir nessas aplicações, ou seja, efetivamente que haja essa possibilidade de recolher os fundos internamente, de maneira que esse capital seja recortado, entre aspas, internamente. Mas há pouco capital interno. Ora bem. E não é um problema recente, Manel. Você lembra-se que já quando das privatizações não houve dinheiro suficiente para comprar... Eu sei que não há capital em Portugal, ou pelo menos não existem fundos suficientes. Não sei se é bem assim, se não é. Eu vou-lhe contar como é que os espanhóis fazem. Quando os espanhóis têm alguma das suas empresas que sejam estratégicas, isto aconteceu com o gás, aconteceu com... O que é que o governo faz? Não vai agora criar dificuldades administrativas ou burocráticas, publicar leis à medida, etc., para evitar as OPAs ou o que for, não é? Agora, o que é que faz o governo? Contacta os grandes empresários espanhóis e arranja maneira de fazer o agenciamento de maneira a recolher os fundos necessários para que aquela OPA seja ultrapassada e seja, digamos, feita a contraposição com os capitais internos. Portanto, isso é normal e acontece. Mas em Espanha há capital. Não houve as nacionalizações do 11 de março, 75. Mas eu acho que em Portugal há capital. Você veja aquele que agora se detecta estar lá fora mas nós sabemos. Em paraísos fiscais e estamos a falar de 4 ou 5 mil milhões de dólares, de euros no total, não chega para... Bem, chegava para comprar o novo banco, chegava para comprar provavelmente... Certo, mas era preciso convencer os portugueses todos a trazerem o dinheiro que têm fora do país. E como é que se faz esse convencimento? Era bom, se calhar... Através do agenciamento e da participação ativa. Então aí sim, acho que do governo... Da criação de confiança, não fazendo reversões e não andando todos os dias a gritar contra o capital. Porque nós, quando temos um governo que através da AT e através do Panama Papers e através de uma série de coisas ataca permanentemente o capital. Eu ouvi uma vez uma frase engraçada dita por um empresário português, que o capital era como os ratos, quando houve barulho esconde-se. E a expressão tem alguma graça porque é preciso saber transmitir confiança. E é preciso saber transmitir confiança a longo prazo. E isso é uma coisa que, diga-se, este nosso regime democrático tem falhado. Dizia alguém um dia destes que no regime anterior nenhum dos empresários, não se falava de offshores e os empresários tinham o capital quase todo em Portugal e o investimento todo em Portugal. Portanto, esse regime, que ainda por cima era uma ditadura, e uma ditadura que, olhando globalmente, ia acabar, quer dizer, estava no fim, percebia-se que o regime estava no fim, então nos anos de Marcelo Caetano percebia-se que era o fim de regime e que felizmente viria aí outro regime democrático. A nossa democracia nunca convenceu as pessoas. Primeiro porque há um desespero permanente por receita para cobrir o déficit de Estado e vale tudo na área tributária. Isso não deixa ninguém tranquilo. Depois, o nosso sistema de justiça é muito lento a tomar decisões. E, por outro lado, os responsáveis políticos, uns com mais sucesso, o professor Cavaco Silva conseguiu atrair capitais de forma bem sucedida durante os anos que foi primeiro-ministro, mas nos últimos anos isso não tem sido feito e não tem sido feito com tranquilidade. E é evidente que este momento também é um momento difícil. Nós temos dois partidos anticapitalistas, dois partidos anti-União Europeia,
estou a falar do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda, não no governo, mas com um apoio muito forte ao governo e portanto, não é uma altura fácil de atrair capitais portugueses. Os portugueses não preferem, se calhar, e esse é um dos problemas da nossa economia nos últimos anos, é que não tem investimento suficiente. Não é? Os capitais estrangeiros são extremamente importantes. Este governo ainda não conduziu, tirando o processo do BPI, que foi um brutal subsídio ao Santander, se era necessário ou se não, ainda se está para ver, mas ainda não conseguiu atrair realmente capitais para comprarem estas empresas portuguesas. Agora, fundamental no nosso país é criar mecanismos efetivos de controle para que os centros de decisão, pelo menos de muitas coisas importantes, como a concessão de crédito, etc., não saiam daqui. Eu não estou a falar só de mecanismos legais. E há aqui uma diferença que é crítica e que as pessoas raramente falam. Um país pequeno, periférico na Europa, não é igual a um grande país. É verdade que as empresas americanas têm grande parte de muito capital estrangeiro. Também é verdade que a larga maioria do capital é norte-americano. E depois também é verdade que o sistema de gestão é completamente diferente e são os conselhos de administração que os gerem e não são as assembleias gerais sequer que elegem muitas vezes os administradores. Isto choca muito quem não percebe as leis americanas, mas de facto você na América é o conselho de administração que gera e até é o conselho de administração que decide frequentemente se a empresa é vendida ou não sem os acionistas terem, que em Portugal seria uma revolução e eu prefiro o sistema português nisso, não estou a dizer, só estou a explicar que nos Estados Unidos o management controla fortemente as empresas. Por outro lado, nos países grandes, há uma necessidade de ter gestores locais que têm naturalmente muito mais força, porque é um mercado muito grande, mesmo que o capital venha de outros sítios. Um país pequeno tem que ter mais cuidado com isso. Nós temos que vender a estrangeiros porque aparentemente não vamos conseguir outra vez convencer os empresários e os pequenos aforradores portugueses a comprarem o Novo Banco, por exemplo. Então, se é esse o caso, se calhar convém-nos, em termos de estratégia, fazermos aquilo que fizemos sempre, historicamente, desde que existimos, há cerca de 800 anos, que é diversificar então as nossas alianças. Vamos ter esta aliança com a Espanha, é ótimo, é o nosso maior parceiro comercial, senhor, mas vamos estar também com Angola, noutros negócios, com a China, noutros e com os Estados Unidos, por exemplo. Não seria bom que o Novo Banco ficasse para o BBVA, por exemplo. E já vamos falar da espanholização depois do intervalo, mas antes disso, Manuel, ouvir a sua opinião. Parece-lhe que vai ser possível evitar as multas do BCE, neste caso do BPI? Eu acho que sim, que vai ser. Aliás, o CaixaBank diz que tem estado em conversações com o Banco Central Europeu no sentido de tentar adiar, pelo menos, até porque neste momento há uma OPA, não é? Como nós sabemos, essa OPA, se vier a ter sucesso, provavelmente esse critério do BCE cai pela base, não é? Porquê? Porque o volume de ativos dos dois bancos, não é, é suficiente para que o risco medido sobre esses ativos seja, digamos, aceitável dentro do ponto de vista que o BCE traçou. Portanto, eu acho que sim, que é capaz de ser possível e tanto quanto sei ainda não há, aliás era uma dívida de 160 mil euros por dia, tanto quanto sei não há ainda, não está a ser aplicada, portanto, e já lá vão alguns tempos, não é? Desde a data em que se começaria a vencer. Portanto, eu acho que sim, que é capaz de ser possível. Agora, se ela está ou não dependente do sucesso da OPA, é uma matéria que ainda não está clara. Não é? João, também lhe parece que o BCE vai ser tolerante neste caso? A Espanha, ao contrário de Portugal, tem feito um grande trabalho de lobby nas instituições europeias e tem muita força dentro do BCE. E isso é importante. E eu julgo que o BCE queria mais pressionar uma solução que outra coisa qualquer. Portanto, a solução está encontrada. O La Caixa vai controlar o BPI. A engenheira Isabel dos Santos poderia ter lançado uma contra-OPA, eventualmente não lançou, também sente que infelizmente ou não lançou ainda pode lançar, mas é duvidoso que o venha a fazer, porque não terá as melhores condições políticas para tal, e portanto eu acho que a situação se vai resolver. Já continuamos a nossa conversa nesta Comissão Executiva. Depois de uma curta pausa, regressamos num minuto. Até já.
Seja bem-vindo de regresso à Comissão Executiva. Estamos a analisar a situação no BPI, também a situação da banca portuguesa de um modo geral. Manuel Agria. E esta semana, Mira Amaral, em entrevista ao Económico e Antena 1, diz que a desblindagem foi feita de propósito para o caso do BPI e para pôr em causa Isabel dos Santos. Partilha desta opinião? Bem, eu acho que isso é uma opinião que não é apenas do engenheiro Luís Mira Amaral, é partilhada por outras pessoas. Eu posso lhe dizer o seguinte... Está na cara, como diziam os Só para fazer um pouco de história, a situação dos tetos de voto existe em Portugal desde 1888, portanto não é uma coisa que tenha sido agora. E basicamente para quê? Para preservar as minorias. A partir de certo momento ela passou a ser, digamos, ter outros objetivos, que era efetivamente evitar as opas hostis e os controles hostis. Ora bem, eu posso lhe garantir que este dispositivo do Breakthrough Rule já estava pensado há vários anos, talvez há 2 ou 3, e a famosa lei anti-OPA que a CMVM lançou e consulta pública, que depois não chegou a ser publicada, já determinava aquilo exatamente que foi agora publicado pelo Ministro, por este Governo e que deu origem ao Decreto-Lei 20 de 2016. Ora bem, portanto, se pode dizer que ela foi feita para o BPI, não é verdade. Se o tempo e o momento foi escolhido para o BPI, provavelmente é verdade. Não é? Porquê? Porque havia um problema complicado para resolver. Era saber como é que nós desfazíamos este novelo que não tinha solução. Porque Isabel dos Santos tinha realmente a capacidade de bloquear aquela decisão da Assembleia Geral e, portanto, nunca mais se resolveria o problema. E nessa altura, e como diz o João e bem, nós não temos a capacidade de lobby dos espanhóis e o BPI, com a multa de 160 mil euros diários, acabaria por se inviabilizar no médio e longo prazo, não é? Porque isto não tendo solução... Portanto, era necessário, na sua opinião. Portanto, acabava por ser necessário. Aliás, veja que Fernando Henrique, também nesta semana, faz um elogio à atuação do Governo, dizendo que o Governo, primeiro, participou nas negociações através de um consultor e teve contactos diretos com as partes, e depois, não havendo solução e tendo havido realmente aquela ruptura, acaba por atuar na perspectiva da defesa do interesse nacional. Portanto, eu diria que aqui não há ninguém que tenha razão, mas também, obviamente, haverá alguns pontos em que se percebe a solução. João Caia de Carreiro, há bocado dizia que estava na cara. Estava na cara que a lei foi feita para o BPI e foi publicada agora por esta altura. Ela pode estar estada em preparação há muitos anos, mas foi publicada por causa desta situação. E eu também tenho de dizer aqui que não sei se havia uma melhor solução. Portanto, não posso criticar esta do ponto de vista da decisão que era preciso tomar. O Governo fez o que era possível fazer e não sei se era possível ter outra solução. A engenheira Isabel dos Santos tem-se revelado, através dos seus negociadores, muito intransigente muitas vezes. É uma posição, há outros empresários que tomam o mesmo tipo de posição, mas se calhar não lhe deram o que ela queria e ela achou que era melhor assim. O pacto do pai ser presidente de Angola assegura-lhe depois uma capacidade de retaliação fora do normal, que eu também não sei se é bom para Angola, mas também não sei se isso está aqui em causa. Agora, o que é preciso dizer é, sendo liberal, e eu sou, estas limitações de direito de voto são permitidas por quase todos os ordenamentos jurídicos desenvolvidos. Você lê que nos Estados Unidos o Mark Zuckerberg assegurou o controle do Facebook para sempre com a fundação e colocando limitações de direitos de voto. A família Ford, com 4% da Ford ou 3%, tem 44% dos direitos de voto. Os fundadores do Google têm cada um 37,5% dos direitos de voto, independentemente das participações que tenham. Na Suécia, há Inglaterra, esse bastião da social-democracia quase socialista, a família Wallenberg há mais de 120 anos controla as maiores empresas com ações de direito de voto múltiplo, chegando uma ação a dar direito a mais de 1000 votos, enquanto outras ações dão apenas um voto. Na Suíça passa-se a mesma coisa, Inglaterra a mesma coisa. Em Portugal tem-se vindo a retirar de uma maneira que só pode ser classificada de estúpida a liberdade aos acionistas de colocarem mecanismos de defesa anti-OPA e anti-perda de controle. E um país pequeno
tinha especial interesse em manter esses mecanismos. Repare que mesmo numa economia grande como a Espanha, a família Botín controla completamente o Santander, de formas mais ou menos abertas, com menos de, hoje em dia, cerca de 1% do capital. E não é só através de alianças, é também através de mecanismos jurídicos. Portanto, nós ao tirarmos estes mecanismos defensivos às nossas empresas, depois não nos podemos admirar de deixarmos de dominar as nossas maiores empresas. E eu não mas tenho... atenção, João, que esta lei é aplicável apenas ao sistema financeiro, não é que é um dos... É verdade, mas é uma das... Portanto, mas já o Código das Sociedades Comerciais de 85 tem uma série de disparates nesta matéria, ao acabar com os direitos de voto múltiplos, etc, etc. Porque isto não prejudica aos pequenos acionistas. O acionista, quando compra ações, sabe que há aquele acionista que controla com muito menos ações. Só prejudicaria se fosse imposto depois. Não foi. Portanto, a lei, nos termos dos princípios, é uma má lei. É uma boa solução no caso concreto. Provavelmente é a única solução possível no caso concreto. Mas Portugal devia ter e devia manter os mecanismos de controle com direitos de voto múltiplos ou com limitações de direito de voto que todos os outros países da União Europeia e dos Estados Unidos têm, e os Estados Unidos também têm. Vamos olhar para a espanholização da banca portuguesa. Há pouco o João dizia que um dos problemas era o facto de não se diversificar os países dos roadshows. A minha pergunta é se neste momento existem alternativas aos bancos espanhóis. Alternativas existem. Aliás, viu-se que quando foi da operação de venda do novo banco, ou do Banif, aliás, apareceram entidades não espanholas, não é? Que depois acabaram por ser afastadas, concretamente fundos de investimento americanos. A Apol, por exemplo, que era um grande fundo de investimento americano. É claro que é também preciso ver essa questão. O Banco Central Europeu, quando diz que essas operações devem ser realizadas por entidades que tenham experiência e que tenham vivência do setor de atividade em questão, concretamente que deviam ser um banco, não é? Portanto, afastando os fundos de investimento, veio, digamos, dar logo uma orientação. Mas está só a facilitar a vida própria do Banco Central Europeu e é nessas coisas que nós, portugueses, temos que ter cuidado, não é? Mas o Banif é um bom exemplo. O Banif devia ter sido resolvido muito antes. Se ele tem sido resolvido antes, tinha havido tempo para o vender à Apol e para o vender melhor, ou a outra Apol qualquer. Depois, quando não houve tempo, é a solução aqui ao lado. E a solução aqui ao lado são os grandes bancos espanhóis, que já são supervisionados pelo Banco Central Europeu, que já têm lá contactos, que têm contactos mais do que diários com o Banco Central Europeu, portanto, têm facilidade em convencer. Há aqui uma questão que Paulo Portas levanta quando fala na espanholização da banca. Fala que o problema é o monopólio. Ora bem, os monopólios são, obviamente, enviesamentos do mercado, não é? E, portanto, têm que ser regulados e tem que haver uma entidade supervisora que seja eficaz nessa matéria. Eu não tenho dúvidas aquilo que ele ali diz pode ser uma realidade. Ou seja, uma avaliação de risco de crédito feita em Madrid poderá ser diferente de uma avaliação de risco de crédito feito aqui. E porquê? Porque o banco, se o considerarmos apenas dentro das nossas fronteiras geográficas, tem o seu mercado natural, que são os cidadãos e as empresas portuguesas. Obviamente que, quando analisa o risco, tem que ter atenção que tem custos e que tem receitas e, portanto, tem que tentar equilibrar a exploração. Se nós consolidarmos isto a nível de vários países, concretamente Portugal e Espanha, é evidente que para a sustentabilidade de um banco consolidado, essa questão já não se põe da mesma maneira. E, portanto, uma decisão de conceder crédito a uma empresa portuguesa decidida em Madrid não é vista numa perspectiva regional, é vista numa perspectiva global. Mas pior ainda, enquanto que essa decisão, se for tomada relativamente a uma empresa espanhola, pode ser favorável, relativamente a uma empresa portuguesa, pode ser desfavorável. E a razão é fácil de explicar, é porque quem está em Madrid a tomar as decisões conhece provavelmente o grupo espanhol a quem está a emprestar e não conhece as empresas portuguesas a quem está a emprestar. Porque dada a proximidade de Portugal de Espanha, isso acontece muito. Ninguém tem dúvidas que o Santander no Brasil, onde chegou a ter a maior operação do Santander,
tinha que ter os centros de decisão lá para estas coisas todas. As grandes empresas brasileiras não iam esperar que o Santander fosse lá em Madrid decidir sempre que estava dinheiro à Vale do Rio Doce ou à Petrobras ou a qualquer um dos enormes grupos privados brasileiros. Se não emprestasse, havia outros bancos que emprestariam. Aqui a questão é se há os tais outros bancos que emprestariam. Portanto, o problema não é a presença de capital espanhol nas empresas, na banca portuguesa ou nas empresas portuguesas. Essa presença é bem-vinda. O problema é essa presença depois não pode ser excessiva, se atingir, por exemplo, mais de 40% ou 50% da cota de mercado. E também, até que ponto é que as decisões de crédito deixam de ser tomadas em Lisboa e passam a ser tomadas em Madrid, por pessoas que naturalmente conhecem muito pior Portugal do que conhecem Espanha. Sim, mas repare que quem toma a decisão toma na base de um parecer técnico e aí a estrutura espanhola analisa a situação e faz a sua proposta. Portanto, isso eu não acho que na banca o parecer técnico é tão importante como o conhecimento, como aliás em quase agora, todas as você coisas, tocou numa questão importante, pessoas, é que é necessário haver alternativas e aí realmente a situação do monopólio deve ser evitada, mas para isso existe a regulação, não é? Mas há o risco, na sua opinião, de Portugal deixar de ter bancos de base nacional? Ora bem, existe. Agora, a questão que se coloca é se estamos apenas dependentes do mercado ou se estamos, digamos, diversificados. Para já temos um banco público, não é? Que, de certa maneira, se for mais agilizado e que tiver, digamos, os capitais suficientes, é, com certeza, uma alternativa e, mais do que isso, é uma correia de transmissão para a condução da política monetária em Portugal. Eu aí realmente não defendo a tese de que o banco público deve ser público a 100%. Eu acho que devia haver e equacionar a possibilidade de, pelo menos, privatizar uma parte da Caixa de Depósitos, talvez numa perspectiva de venda em bolsa, não é? Através de um capitalismo popular, mas acho que realmente, pelo menos daí, acho que estamos, enfim, minimamente salvaguardados. E acho que agora se coloca novamente aquela questão da venda do novo banco e a possibilidade ou não de, por exemplo, o Millennium BCP poder vir a ser um parceiro. Acho que por razões de concorrência não devia poder. Mas se tivermos os concorrentes que temos aqui, como o Santander e o BBVA, etc., acho que faria sentido ter, digamos, essa participação de ter um banco de decisão nacional. Acho que não, porque depois o que vai acontecer é que um grande banco ou um grande player internacional acaba por comprar e por tomar o controle. E repare que o BCP tem sido sempre muito apetecível. Tivemos a fase do BCP com o Banco Hispano-Americano, que depois passou a ser o BBVA, teve depois outro noivado com o Popular e depois finalmente agora tem o Sabadell. Portanto, há sempre um grande interesse de vários players, particularmente espanhóis. Mas a partir do momento em que a consolidação se dá, torna-se mais difícil fazer OPAs e hostis, porque não, você sabe que depois... Manel, isso torna-se mais difícil se você passar a capitalização bolsista da empresa em questão de 18 mil milhões para 40 ou 50 mil milhões. Mas nós sabemos que em Portugal, e nem o PSI 20 todo tem estes valores que eu estou a falar, não é? Estamos a falar de passar a capitalização bolsista de 2 mil ou 3 mil milhões para 4 mil milhões, o que continuam a ser uns trocos para o Santander ou para o BBVA, ou para o Lloyds, ou para o Bank of America, ou quem quer, ou o Bank of China, ou o que é que seja. É a nossa condição de país pequeno. Estou de acordo consigo, mas daí a necessidade de mantermos a concorrência. E então, se não conseguimos, e se calhar não conseguimos... Como é que você cria obstáculos a isso, não é? Não, obstáculos a o quê? A que a concorrência seja eficaz, não é? Como é que cria dificuldade? Não, desculpe, impede que o mercado funcione? Não, desculpe, desde sempre que as leis de concorrência vieram para defender o mercado, porque a tendência nacional da economia é o monopólio ou o oligopólio, não é? Começaram, como sabe, com o caso da Standard Oil, nos Estados Unidos, uma decisão famosa do Supremo Tribunal Americano que obriga o Sr. Rockefeller a dividir a Standard Oil em 7 empresas diferentes. E depois, a partir daí, continuaram. E a ideia é manter um número suficiente de empresas no mercado, porque a tendência natural é ir engolindo concorrentes para os eliminar e para explorar mais os consumidores ou os consumidores dos produtos financeiros. Nós já temos neste momento 4 ou 5 grandes bancos em Portugal, quer dizer, todos com cotas à roda dos 15%, 20%. Já chega de concentração, não é? Se vamos reduzi-los para 3, quer dizer, já passamos a uma situação de oligopólio clara. Esta é outra das questões, que há cada vez menos bancos em Portugal.
Bem, efetivamente, mas realmente é preciso ter atenção que as opiniões de muitas pessoas tecnicamente competentes era que o sistema financeiro português devia passar por uma fase de consolidação. Ou seja, mas realmente... os acionistas, eu estou a falar dos consumidores. Está bem, eu sei, pois é evidente que... Mas para isso o regulador cá está. Portanto, para controlar os monopólios ou as situações de concentração. Mas é isso que eu digo, é que a autoridade da concorrência não deve permitir Agora, o mais... estabelecimento de instituições financeiras em Portugal a nível europeu é livre, não é? E, portanto, obviamente, nada impede que outras instituições que aqui se instalem, que se desenvolvam, Manel, que venham... E, aliás, tem acontecido isso verdade, com os chineses, com a Itonga, tem acontecido com várias verdade, outras mas nós instituições. sabemos que, na prática, somos um mercado periférico, que os bancos grandes internacionais abrem cá um balcão ou dois para darem crédito às grandes empresas ou ao próprio Estado, para fazerem eventualmente crédito ao consumo, alguns deles, porque é uma forma de crédito relativamente fácil de fazer, com crédito scoring e hoje em dia, mas não para darem aquele crédito que as empresas precisam para criar postos de trabalho e para fazer crescer a economia, porque isso implica uma proximidade, implica muitos balcões, implica muitos custos, etc, etc. E nós não temos esse tipo de fenómeno, quer dizer, não temos o tipo de fenómeno do banco que chega aí e começa a abrir por aí balcões. Tivemos isso mas você aí toca numa 15, 20 anos atrás. Isto é um problema que é discutido não é só em Portugal. Mas, João, você aí toca numa questão que para mim é extremamente sensível, que é bancos para darem crédito às empresas, ou que às empresas, às PMEs e essas coisas. É obviamente que o problema não se pode impor por lei ou por decreto, não quer estou a falar dizer, que se pode impor por ou seja, lei. não pode haver bancos vocacionados para dar crédito às empresas e, portanto, têm que ser bancos nacionais, porque os bancos têm um objetivo de rentabilização claro. E, por consequência, não faz sentido. Mas se não tiverem que concorrer, vão fazer, ou se tiverem sistemas perversos de incentivos, o que é que acontece em Portugal desde o início do milénio com os grandes projetos e particularmente as PPPs? É dado à banca um incentivo extremamente perverso. É muito mais fácil emprestar ali 2.500 milhões àquele grupo de empresas de que os bancos até frequentemente fazem parte, no sindicato, que vão fazer uma grande autoestrada que já tem receitas garantidas, do que ir ver quais das PMEs portuguesas é que merecem crédito para se desenvolverem. Mas isso é uma análise de risco, pura e simples. Não é mais do que isso. Para concluir. É uma análise de risco é uma análise de risco, isso decorre do risco. É evidente que se dizia, os grandes projetos públicos de autoestradas, concessões, absorviam o capital, mas absorviam o capital precisamente porque na análise de risco que era feita eram mais vantajosos para a instituição. Ora bem, se queremos ter um banco público em que há decisões de ordem política e então as determinações não são da rentabilidade, mas são do interesse geral ou público, Manel, a questão é outra. Se você deixar de ter empresas, que é mais ou menos o que está subjacente ao raciocínio que está a fazer, o problema também se acaba. Depois não há nem negócio para a banca, nem negócio para ninguém, e não sei se ficamos todos a pedir. Não temos tempo para mais. Muito obrigada aos dois pela vossa presença e análise nesta Comissão Executiva. O ponto final, aproveite este dia.